Fala, Mito, seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para a quinta rodada. Então peço a você, galera, nesse vídeo aí embaixo tem o like, deixe seu like, deixe seu comentário também, se inscreva e também seja membro, galera. Seja membro aí, ajuda o nosso canal aí a crescer, né? Conto com a ajuda de vocês. Siga a gente também no Instagram, toda a rodada eu tiro lá no direct, né? Posto nosso time final, às vezes posto alguma informação. E vamos começar nossas dicas, galera. Lembrando que o mercado fecha aí, ó, quarta-feira, dia 11, às 18h59. Vamos saber apenas a escalação de Atlético Mineiro Internacional. Esse jogo aqui do Santos na Mirassol e Santos na terça-feira não vale pro cartório, bem como Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo envolvido com a Libertadores. Então vamos ter aí 8 jogos, beleza? Vamos começar logo nossas dicas, galera. Fizemos 666 pontos no último jogo, na última rodada, né? O Carlos Vinícius, que era nosso jogador, acabou não vindo bem, né? O Palmeiras tomou gol, então assim, fizemos ali uma mudança geral no time. Tirei Noriega, que foi bem, para colocar Neymar. Fiz uma moída ali no time e acabou que não deu tão certo assim, porque o Noriega fez gol, né? Mas o Neymar também fez, né? Então vamos começar nossas dicas, galera. Para essa rodada, as dicas de assistir é o seguinte: é Corinthians, tá? Na minha opinião, Corinthians Corinthians é muito forte SG para essa rodada, tá? Também vejo com potencial da SG o São Paulo, só que eu acho que um pouco menos ali do que o Corinthians, porque a Chape ela vem fazendo gols em quase todos os jogos, né? Então fez o 4 contra o Santos, fez gol contra o Vasco. Tudo bem que foi um gol lá de falta já no final, mas fez, né? E também fez gol contra o próprio Coritiba, né? Fez 3 gols ali. Então o Chapecoense vem fazendo gols, né? Mas o São Paulo tem um sistema defensivo muito bom, joga com 3 zagueiros. Então vejo como uma opção de SG também. Aí outros SG para a rodada, a gente tem o Atlético Mineiro. Sabem que o Atlético Mineiro em casa sofre poucos gols, né? E o Bahia já é um clássico, é sempre jogo de gols, né? Aí tem o Flamengo, um técnico novo aí, né? E o próprio Palmeiras, aí correndo por fora também, um SG, já que o Vasco tem um pouco de dificuldade, mas a gente tem a troca de treinador aí, né? Então, assim, fica um pouco mais, digamos assim, distante. Eu vejo mais o zagueiro do Palmeiras um pouco para desarme também, né? Então, assim, Corinthians e São Paulo, aí você tem Atlético, Flamengo e Palmeiras, as opções aí, beleza? Vamos começar a nossa gol, né? Pensando nisso, né, galera? A gente tem o Hugo aí como boa opção. Eu acho que ele talvez não trabalhe tanto assim, tá? Mas é uma opção. A gente tem o próprio Everson aí do Atlético Mineiro, o Rafael do São Paulo, que eu acho que não vai trabalhar tanto assim. A Chape tem sido muito efetiva, né? Nos lances, e o São Paulo também, assim, com 3 zagueiros, né? Complica. Ronaldo para defesa, Carlos Miguel para defesa também, o próprio Rossi. Galera, por enquanto eu vou aqui com. Tava pensando aí com o Rossi, tá? Com o Carlos Miguel aqui do Palmeiras, porque o Vasco finaliza bastante, tá? Eu vou pular logo pro ataque aqui, galera. Por quê? Porque eu tô com cartoletas, tá? E aí a gente sabe que nessa rodada tá sendo difícil de escalar, porque eu comecei mal a rodar o campeonato, né? Como sempre, às vezes tô começando mal, mas depois recupere, aí dá tudo certo, né? Pro ataque aqui, Vitor Roque, na minha opinião, um cara muito, muito forte para rodada. O problema é que ele tá custando muito, precisa de muito para valorizar. Ele é um cara que tem uma média aí de 11,80. Ele faz uma média de 9 pontos aí, sem SG, 7 pontos. Sem SG não, sem gols nele, sem assistência. É um cara muito bom, mas ele precisa de muito para valorizar e está custando muito caro. Carlos Vinícius, galera, eu vejo uma opção interessante, tá? Eu sei que o Grêmio está fazendo muitos gols quando joga em casa, mas no último jogo ele decepcionou, né? Fez aí 0,20. A gente tava com ele, perdemos aí quase mais de uma cartoleta, né? Mas é um cara que faz 3 gols ali, tá fazendo gols, então você tá colocando ele, vai ser muito escalado, então assim, para se proteger. Mas assim, eu não assim, se não tivesse muito escalado, eu não iria, porque a defesa do Bragantino é boa e ele é um cara que não tem muita média básica, depende mais do gol, né? Aí eu tô muito confiante no Luciano, tá? Mas teria que escolher um ou outro, porque não dá, né?
É, Luciano, inclusive, galera, é um cara que flutua bastante, né? Então o Chapecoense é um ali naqueles trechos ali da grande área, de fora da grande área ali, deixa muito finalizar. Então o Luciano flutua muito as chances ali dele fazer gol, participar, tá? Então quem quiser dobrar aí com o Caleri, inclusive vou com ele já colocar aqui no nosso time. E também, galera, o Hulk, tá? Vou colocar o Hulk, porque o Hulk é um cara que sempre tem média básica, né? Então vamos estar colocando ele, o Internacional, ritmando gols, e um cara que não decepciona, né? Assim, no negativo, geralmente faz ponto, ele só fez 2,40 aqui, mas foi um jogo fora de casa, se não me engano. Não sei nem se ele jogou o tempo todo. E aqui fez 5, 14, né? Então esse cara que vem pontuando. Aí você tem o Memphis aí que é uma opção, um cara cobrador de pênalti. Não tem o Yuri Alberto, se o Yuri Alberto tivesse apto para jogar, seria praticamente unanimidade, né? Mas aí você tem um Memphis com uma opção. O próprio Gomes aqui, né? Se for jogar ali pela direita, pela ponta esquerda, seria uma boa, porque o Kelvin é um cara que tem falhado muito, muito ali, né? Não tem conseguido desarme, né? Então, o, e o Andrés Gomes é muito bom, vai pra cima, é um cara muito forte, mas eu não sei como é que o Renato vai montar esse time aí do Vasco. Tem o Rony aqui do Lucas Rony do Coritiba, jogador muito bom. Eu não, confesso que eu não conhecia. No último jogo ele fez aí 11,40 contra o São Paulo, né? E a gente tem aí outras opções. O William José do Bahia, o jogo confronto com Vitória. O Bahia joga com o comando do Bahia. O Bahia que saiu da Libertadores aí, né? Então vai vir com a pressão aí, precisando vencer. E é um time que finaliza bastante quando joga em casa. Esses clássicos têm sido bem interessantes, né? E aí você tem outras opções aí, Ademir, tem o Eric Puga, tem o do Fluminense também, que joga contra o Remo, que o Remo sempre manda gol jogando em casa. O Fluminense é um time bem organizado, né? Pra mim são esses aí. E uma pena que não dá pra colocar todo mundo, né? Ainda tem o Pedro aí, que eu acho que tem outra opção, né, do Flamengo, que o técnico parece que elogiou ele, então já a tendência pode ser que ele já venha com o Pedro de titular. Aí meio de campo, galera, tem Rascaeta aí, que é um cara fora da curva, né? E o próprio Matheus Pereira aqui também, só que os dois precisam de muito para valorizar, e o Rascaeta nem tanto isso, né? É o preço dele mesmo, tá? Dá para colocar. Aí a gente tem o Alan aqui, ó, do Palmeiras, vejo com muito bom potencial para rodada, porque o Pitão é um cara que até um bom lateral, mas ele vem correndo para trás, entendeu? Geralmente ele faz isso, correndo para trás. Então o Alan, que vai muito para cima, né? Então cada vez que o Pitão corre para trás, ele vai chegando mais, é um cara que vai para cima para conseguir ali finalização, né? Construir ali uma boa pontuação. Agora precisa de muito para valorizar, né? O próprio Andrés Pereira na bola parada aqui é um cara que vem dando muitas assistências, né? Por enquanto eu vou com o Garro, galera, aqui, ó. É outra boa opção no meio de campo. O Garro é um cara que também tem uma certa média básica ali, cobra algumas bolas paradas. E eu não tenho ninguém do Corinthians do meio pra frente, então vou estar colocando ele aí, tá? Lúcio Acosta, gosto muito da rodada. Brandon também. Barros é um cara que vem surpreendendo aí, ó, no último jogo. Eu não coloquei ele porque não tinha cartoletes, não deu pra colocar. Mas sabia que ele ia fazer boas pontuações, não esperava, claro, o gol, né? Mas ele fez aí 9 pontos. Que ele fez o gol, né? Que é 8 pontos, mais 9 pontos média baixa. Então assim, ele com certeza nesse jogo contra o Palmeiras aí é um jogo mais difícil. Mas ele tende a fazer aí eu acho que seus 5 pontinhos de média básica ali, 6, né? Ou até mais, né? Ninguém sabe, né? O Lucas Moura pra mim é praticamente unanimidade, né? Nesse confronto aí, a gente tem que estar colocando ele aqui no nosso time. E o terceiro meio, galera, a gente tem o Jean Lucas aí. O próprio Alan Patrick aqui no jogo fez 10,80, mas é um jogo difícil fora, né? Tem o Bobadilha aqui do São Paulo, que eu vejo com muito bom nome. Vitor Hugo também. Vitor Hugo é um cara que vem jogando bastante no Galo, vem participando sempre de gols, né? Ó. Tem feito umas pontuação interessante, mas não pontuou tanto assim, mas ele tá dependendo muito de participação de gol, né? Pra mim são esses aí, tem os meses aqui do Remo que vem pontuando, Patrick, mas é um jogo difícil contra o Fluminense. Scarpa também parece que deu uma melhorada, né? André pra média básica aí. É um jogo difícil contra o Coritiba, que é um time organizado, mas o Coritiba em casa é muito forte.
Mateuzinho correndo por fora. O próprio Emanuel Martins aqui. Enfim, pra mim são esses aí por enquanto, galera. Eu vou tá colocando aqui o Bobadilha, porque pra mim é o jogo aí que de maior favoritismo na rodada, né? E o Chape é um time que deixa quer jogar e deixa muito o time finalizar. Então assim, tá colocando esse Bobadilha no meio aí, beleza? Vamos para laterais. Cara, laterais é um problema para essa rodada, na minha opinião, porque a gente tem aí 4 laterais, 4 a 6 laterais muito bom. Para mim são os dois de São Paulo, tá? Os dois de São Paulo e os dois do Corinthians muito forte para a rodada. Dois times com chance de SG e 4 laterais com muita média básica. Matheus Bidu, Danielzinho, Mateuzinho, Enzo Dias e também o Lucas Ramon aqui do São Paulo, tá? Fora esses 4 aí, eu vejo como uma opção aí o próprio Piquerez aqui do Palmeiras, Luciano Juba, muito ofensivo, né? Muito ofensivo. E pra mim são esses aí. Aí você correndo por fora, você tem um Varela, né? Não sei se é ele ou o Emerson Royal. Mas acho que deve ser o Varela, né? Não sei, vamos ver. Mas por enquanto, galera, eu vou colocar o Enzo Dias, tá? Porque o Enzo Dias. Porque o Enzo Dias, São Paulo vai jogar, vai querer vencer esse jogo. E o Enzo Dias é um cara que cruza muita bola. Tá toda hora chegando lá na frente, cruzando. Então assim, ele é um cara que tem chance de participar de uma assistência, né? Mateuzinho Bidu também tem muita chance, porque o Corinthians tem, a meu ver, o Corinthians tem mais chance de SG do que o São Paulo. É uma. São ideias assim, né? Mas é difícil, galera. É difícil escolher. Na verdade, para mim, o que vai pesar nessa rodada entre os zagueiros do Corinthians e do São Paulo são a questão das cartoletas. Que do Corinthians todos. Parece que o zagueiro mais barato é mais caro do que o Enzo Dias. Então, assim, não dá para colocar do Corinthians com a quantidade de cartoletas que a gente tem. E aí, um lateral que a gente vai colocar também vai ser o Lucas Ramon de São Paulo. Porque é outro cara que também tem muita média básica. Desde o Mirassol que ele jogou, ele fazia muita média básica. Beleza? Zagueiros, cara. Zagueiro é o seguinte: o treinador já vou botar aqui pra mim é o Renan Crespo, tá? Mas o Dorival Júnior também é uma boa, tá? Correndo por fora aqui o Rogério Ceni. Tem o do Galo também, que é um jogo mais complicado, né? E Abel Ferreira, outras opções aí. Sobrou 11,89. Vamos ver quem a gente coloca aqui no nosso time. Ó, Gabriel Paulista e Bruno Henrique são boas opções. Dois zagueiros muito bons para a rodada. Gustavo Gomes também. Principalmente na bola aérea. A zaga do Vasco ali tirando o Robert Renan. Dois zagueiros, tanto o Saldívia como o Cuesta, são zagueiros mais baixos. Então, assim, se for o Paulo Henrique que vai jogar não Puma, vai sofrer um pouco ali na bola aérea. Palmeiras, né? Que é uma balera muito forte do Palmeiras. Porque Piton não é um cara muito bom na bola aérea. Aí você tem ali, se for Paulo Henrique já e não Puma, o Vasco já perde na bola aérea, entendeu? Então, assim, o zagueiro do Palmeiras muito bom. Eu queria colocar alguém do Corinthians, mas não tá dando, né? As cartoletas não tá dando. Por enquanto eu vou colocar aqui um Murilo, né, do Palmeiras, que é onde que dá. E nosso outro zagueiro seria um do Corinthians, Gustavo Gomes, né? Gustavo Henrique, mas não dá. Você tá vendo que não dá. Eu tenho 4 cartoletas só. Vamos ver quem eu coloco aqui, se dá pra colocar um zagueiro bom, né? Ó, não tem nenhum zagueiro bom. O Juan seria mais ou menos aqui 4,82, né? Mas aí eu teria que mudar aqui o goleiro. O Ross 4,39. Se eu colocar o Ross também não dá, né? Deixa eu ver aqui. Não dá pra colocar também. Galera, infelizmente vamos colocar o zagueiro aqui mais barato, que é o Juan, né? Do Atlético Mineiro. É o jeito, né? Torcer aí por segurar o SG, o Atlético, senão ele fazer aí alguns desarmes. E o goleiro aqui, o Everton, que é um que joga em casa, né? O Remy joga em casa também, só que joga fora, joga em casa. Mas aí o SG é muito complicado, né? E aí joga em casa, né? Mas aí também não tem um SG muito ali, um SG muito complicado também, mas aí o Bragantino tem finaliza bastante.
É, galera, seria Carlos Miguel aqui, o próprio Ronaldo aqui do Bahia, mas enfim, vou deixar esse time, deixar o Everton aqui. Eu acho que não dá nem pra fazer o REC, não vou fazer porque tá, acontece da gente se prejudicar. Vou botar aqui o Marcelo Rangel. Nosso capitão, galera, vai ser o cara aí por enquanto, tá? E nossa reserva de luxo vai ser o William José aqui do Bahia, tá? Já vou colocar ele aqui. Meio de campo aqui, reserva, vai ser o Vitor Hugo, já é tranquilo. Zagueiro reserva, que é o problema, né? Vou colocar aqui o Vieri. E lateral reserva aqui também, acho que é tranquilo. Dá pra colocar aqui o Varela aqui do Flamengo, beleza? O que é que tá faltando no meu time aqui no é alguns zagueiros do Corinthians, tá? Não dá pra colocar nem o Dorival Júnior também como treinador para tentar pegar algum SG do Corinthians aqui. E só se eu colocasse o Vieri aqui, tá? Colocasse o Vieri, mas aí se o Vieri não jogar, aí me complica, né? Me complica. Me complica se ele não jogar, entendeu? Daria pra colocar aqui. Mas eu não vou colocar o Vieri não, porque eu fico sem reserva. Se ele joga, eu jogo cana. Então fica difícil aí, galera. Sem cartoletas, né? Quem diria? Eu que sempre fui muitas cartoletas. Esse ano tô sofrendo aí, desde a primeira rodada, a segunda rodada. Beleza, galera? Então, nosso time é esse, vou confirmar aqui. Tá confirmado nosso time aqui. E é isso. Peço a você, galera, que se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, seja membro do canal, deixe seu comentário, ajuda o canal aí. E vamos pra cima. Valeu!